através da meditação da sua palavra. Ela o amou demais. Este foi o tema já divulgado nos nossos meios sociais, nos nossos grupos, e o convite para que você estivesse nesta manhã ouvindo a respeito desta experiência de uma mulher que aproximou-se de Jesus, uma mulher que o amou demais. E para isso, eu vou ler para os irmãos o trecho que fala a respeito desta mulher que amou demais ao Senhor Jesus, que está no Evangelho de Lucas, capítulo 7, versos 36 a 50. Lucas, capítulo 7, 36 a 50, diz assim: Convidado por um dos fariseus para jantar, Jesus foi à casa dele e reclinou-se à mesa. Ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, trouxe um frasco de alabastro com perfume e se colocou atrás de Jesus a seus pés. Chorando, começou a molhar-lhe os pés com as suas lágrimas. Depois os enxugou com seus cabelos, beijou-os e os ungiu com perfume. Ao ver isso, o fariseu que o havia convidado disse a si mesmo: se este homem fosse profeta, saberia quem nele está tocando e que tipo de mulher ela é, uma pecadora. Respondeu-lhe Jesus: Simão, tenho algo a lhe dizer. Dize, mestre, disse ele. 2 homens deviam a certo credor. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Nenhum dos dois tinha com que lhe pagar, por isso perdoou a dívida a ambos. Qual deles o amará mais? E Simão respondeu: suponho que aquele a quem foi perdoada a dívida maior. Você julgou bem, disse Jesus. Em seguida, virou-se para a mulher e disse a Simão: vê esta mulher? Entrei em sua casa, mas você não me deu água para lavar os pés. Ela, porém, molhou os meus pés com as suas lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Você não me saudou com um beijo, mas esta mulher, desde que entrei aqui, não parou de beijar os meus pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas ela derramou perfume nos meus pés. Portanto, eu lhe digo, os muitos pecados dela foram perdoados, pelo que ela amou muito. Mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Então, Jesus disse a ela: seus pecados estão perdoados. Seus pecados estão perdoados. Os outros convidados começaram a perguntar: quem é este que até perdoa pecados? Jesus disse à mulher: sua fé a salvou, vá em paz. Sua fé a salvou, vá em paz. Nesta manhã, meus irmãos, o nosso texto tem como tema central o pecado, amor e perdão. Pecado, amor e perdão. Mas antes, temos que perguntar: afirmamos amar a Deus, mas quanto nós o amamos de fato? Porque um verdadeiro cristão sempre deseja amar mais a Deus. E este amor se traduz em ações, transformações visíveis, serviço humilde e adoração sincera. Precisamos conhecer agora os personagens dessa história para entender o propósito de Jesus. Há um fariseu religioso de reputação impecável.
Há também neste cenário, nesta história, uma mulher que não tem boa reputação na cidade, chamada no texto de pecadora. Jesus também está lá, na casa do fariseu, a convite para um jantar de amigos. Vamos ver cada um deles e encontrar as lições para a nossa própria vida hoje. Primeiro, Simão, o fariseu. Os fariseus, meus irmãos, eram líderes religiosos, conhecidos pelo cuidado em aplicar a lei. Eles faziam parte da liderança religiosa em Israel. E Simão convidou Jesus para uma refeição em sua casa. O texto vai deixar transparecer que havia outras intenções neste convite. Talvez quisesse avaliar Jesus. Isto porque, durante todo o ministério de Jesus, os fariseus perseguiram-no, opondo-se a ele. E, por outro lado, Jesus vai observar que as etiquetas de um anfitrião para os convidados não foram observadas com ele, Jesus. E nós lemos isso nos versos 44 até o 46. Lavar os pés, beijar e ungir com óleo. Essas são as citações que Jesus refere-se ao fariseu, relacionando este comportamento dele para com um convidado. Falando então da mulher, entre os convidados que entraram na casa de Simão, entrou sem convite uma mulher. Lucas não diz o nome dela, apenas destaca que era uma pecadora. Interessante que Simão, fariseu, tem um nome, é identificado pelo nome. A mulher, o único nome que lhe sobra no texto é pecadora, embora haja investigações, suposições de quem tenha sido esta mulher pecadora, mas no nosso texto apenas a afirmação de que ela é uma mulher de baixa reputação. Está lá no verso 37. A sua reputação não lhe permitia estar naquele ambiente. E isso incomodou o anfitrião, mas não Jesus, que permaneceu em silêncio, observando os movimentos. O final do verso 37 diz que ela entrou na casa carregando um frasco de alabastro com perfume. Aliás, uma informação importante, às vezes as pessoas confundem alabastro como perfume, né? Alabastro é o material do qual era feito o vaso que ela carregava, um vaso de alabastro com um perfume. E no verso 38 diz que ela se posicionou atrás de Jesus, aos seus pés, chorando. Suas lágrimas molhavam os pés de Jesus e ela improvisou uma toalha com seus cabelos para enxugá-los. E em seguida, ela beijou os pés de Jesus, o que na cultura da época era sinal de amor e respeito, e ainda mais ungiu os pés de Jesus com um perfume caro. Meus irmãos, observando esta mulher pecadora e as suas ações, fica claro que ela passou por um processo de transformação na sua vida. Alguma coisa nova aconteceu em seu coração. Ela foi alcançada pela graça de Deus e recebeu o perdão dos seus pecados. Isso está implícito na história que lemos, no texto que estamos observando e meditando. Esta mulher estava no palco do julgamento. Seus pecados estavam expostos às pessoas da cidade. Aquele fariseu sabia da sua má reputação. Entretanto, meus irmãos, a mulher de baixa reputação entrou na casa daquele fariseu, um homem de boa reputação. E você pergunta, o que esta mulher estava fazendo lá?
Por que se expor tanto assim? Ela estava lá, numa simples observação, numa simples resposta à pergunta. Ela estava lá por causa de Jesus, por causa do perdão que ele lhe deu. E ela queria expressar gratidão e amor por Jesus com estes gestos sinceros de humildade de uma mulher perdoada. Esta mulher não se importou com o que pensariam dela, não se importou com o que sabiam sobre ela. O que importava é que Jesus conhecia o seu coração e a perdoou. Voltando para Simão novamente, porque na continuidade da história contada sobre a mulher e o seu comportamento na casa, há novamente o retorno de Simão. E aí, na sequência do outro trecho relacionado a Simão, o fariseu, nós encontramos Jesus agora sim se manifestando, falando e contando uma pequena parábola para ensinar algumas coisas de grande valor àquele homem, àquele fariseu, bem como aos demais convidados que ali estavam na casa e também para nós hoje. Enquanto todos esses episódios aconteciam, a mulher ali entrando na casa, com todos esses gestos de humildade, lavando os pés de Jesus com suas lágrimas, enxugando com os seus cabelos, ungindo os pés de Jesus com um óleo caro. Enquanto isso, Simão, fariseu, estava olhando para ela com desprezo. E ele estava olhando para Jesus com reprovação. Lá no íntimo ele diz: se este homem fosse profeta, saberia quem nele está tocando e que tipo de mulher ela é. Verso 39. Mas Jesus, conhecendo o pensamento de Simão, contou uma parábola. Vejam que o texto diz que lá no íntimo Simão fez esta referência, pensou consigo mesmo, mas nada é escondido aos olhos de Jesus. E Jesus leu o pensamento de Simão. E então ele chama Simão para ouvir uma pequena historinha importante. Isso está lá nos versos 40 até o 42. A pequena parábola diz assim: 2 homens deviam a certo credor. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Pare um pouquinho apenas para observar a diferença que existe da dívida. 500 para 50. Talvez 50 denários você até daria um jeito de tentar pagar com muita dificuldade, mas 500 denários era um valor extremamente alto, muito difícil de ser pago. Um denário representava na época um dia de trabalho, um dia de serviço de um trabalhador. 50 e 500 denários é a proporção que Jesus está usando na parábola. Diz a continuidade da parábola assim: nenhum dos dois tinha com que lhe pagar, e por isso perdoou a dívida a ambos. Qual deles o amará mais? Pergunta Jesus a Simão. Qual deles amará mais o credor? Aquele que foi perdoado de 50 ou o que foi perdoado de 500? E esta pergunta é fundamental no texto. É importantíssima neste texto e para a compreensão do ensinamento que Jesus quer trazer àquele homem, àquele fariseu e aos demais que estão ao seu redor. E Simão, então, na parábola, respondeu, após Jesus ter contado esta parábola: eu suponho que é aquele a quem foi perdoada a dívida maior. Jesus vai, então, ao ponto principal, no verso 47. Portanto, digo que os muitos pecados dela foram perdoados, pois ela amou muito. E somente na leitura desta explicação de Jesus já é suficiente para você entender o ponto onde Jesus quer chegar com aquele homem,
com aquele fariseu. Os muitos pecados dela foram perdoados, porque ela amou muito. Mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Jesus afirmou que essa mulher tinha uma dívida enorme, mas foi perdoada. E seu amor acompanha a intensidade do perdão. O amor desta mulher, a expressão de amor e carinho desta mulher por Jesus é proporcional ao sentimento que ela tem pelo seu pecado e pelo perdão que ela recebeu de Jesus. Portanto, diz o texto, ela o amou muito. Esta palavra é extremamente importante também. Muito. Porque às vezes confessamos o nosso amor por Jesus, mas não sei até que ponto poderíamos dizer que nós o amamos e o amamos muito. Muito. Em contraste, está quem foi pouco perdoado, nas palavras de Jesus. Ele ama pouco. Muito amor significa que há reconhecimento de muito perdão. Pouco amor significa que há reconhecimento de pouco perdão. Esta passagem levanta a questão: você foi muito perdoado? Você está ciente de quanta graça foi demonstrada em Jesus para que o seu coração se encha de amor por ele? Só ama muito a Jesus aquele que tem consciência de que foi muito perdoado. Jesus olha para Simão e diz: os muitos pecados dela são perdoados, e a prova está nas suas ações. Olhe para as lágrimas dela, olhe para o amor dela por mim. Simão não percebia necessidade de tão grande perdão de Deus. Não viu que ele, nobre fariseu, precisava da graça de Deus tanto quanto a mulher pecadora. Eu lhe digo, disse Jesus, seus muitos pecados foram perdoados, pois ela amou muito. Mas quem foi perdoado pouco, ama pouco. Verso 47. Simão olhou para a sua vida e talvez tenha visto alguns pecados pequenos, mas não muitos, porque ele era um homem nobre, um estudioso da lei, um conhecedor, um aplicador da lei, um zeloso da lei. E talvez por conta da sua posição ele olhasse para dentro de si e não visse muitos pecados a serem perdoados. Alguns, talvez. Ele podia pensar que precisava de perdão, mas menos do que aquela mulher de baixa reputação. Então, Jesus enquadra o fariseu, comparando suas ações com as ações da mulher pecadora. Quando Jesus entrou na casa, Simão não lavou os seus pés, mas a mulher lavou os pés com as suas lágrimas e os secou com os seus cabelos. Quando Jesus entrou na casa, Simão não lhe deu um beijo de saudação. Isso seria habitual se você tivesse carinho por alguém. A mulher beijou seus pés, mostrando um nível mais profundo de respeito e de amor. Quando você tem um convidado de honra na sua casa, você unge a sua cabeça com azeite, sinal de respeito. Mas a mulher pegou o perfume caro e ungiu os pés de Jesus. Mas, meus irmãos, há uma coisa a mais que o perdão de Jesus faz ao pecador. No último verso deste texto, verso 50, Jesus diz àquela mulher: vá em paz, vá em paz. Você pode observar e deve observar, todo domingo, quando nos reunimos para culto de celebração, de louvor a Deus, você ouve a mensagem do Evangelho como você está ouvindo nesta manhã. E no contexto geral de todas as mensagens, da pregação, da proclamação deste Evangelho, há sempre esta mensagem embutida no tema: Jesus te salvou. Jesus nos salvou.
Como disse ele àquela mulher, a sua fé te salvou. E ao final do nosso culto, você também observa que Deus lhe diz, através da bênção que você recebe sempre ao final do culto, que não é a bênção do pastor, não é a bênção de um homem, mas a bênção de Deus dizendo para você, vá em paz. Quando recebemos a bênção ao final das nossas celebrações, que a paz de Cristo esteja com você, que a graça do Senhor Jesus Cristo esteja com você, que o amor de Deus esteja com você. Estas são as palavras que ficam cravadas no coração de todo aquele que ama muito ao Senhor. A tua fé te salvou e vá em paz. Quando nós temos a salvação em Cristo Jesus, nós sabemos que podemos caminhar em paz. Uma pergunta importante para você ao concluirmos esta nossa palavra. Estamos cientes de que fomos perdoados e muito? Se temos esta consciência do muito perdão, do tamanho, da grandeza deste perdão dos nossos pecados, certamente amamos e amaremos ao Senhor muito. Reconhecemos em Cristo nossa única esperança e salvação? Nós precisamos cair aos seus pés, com lágrimas de arrependimento e de orações por perdão. E embora devêssemos a Deus uma quantia impossível de pagar, Ele nos libertou. Jesus pagou o preço. Mas Jesus não apenas perdoa a nossa grande dívida, Ele diz, vá em paz. Esta é a palavra do Senhor para o nosso coração. Os teus pecados foram perdoados. Você ama e deve, precisa amar muito ao Senhor. E ao final, ele nos diz, por conta e por causa dos teus pecados terem sido perdoados, você recebe o alívio para o teu coração e pode ir, pode caminhar em paz. Que Deus o abençoe e lhe dê a sua paz ao seu coração e à sua casa, em nome de Jesus. Amém. Que esta palavra tenha abençoado o seu coração e, meus irmãos,